Você já percebeu que tem mulheres que têm grande facilidade em se posicionar e parece ser natural que elas são respeitadas de alguma forma, enquanto outras mulheres têm uma dificuldade de se posicionar. Essas mulheres parecem que estão carregando o mundo nas costas o tempo todo. Sabe aquele padrão daquela mulher que ajuda todo mundo? E eu sempre falo, gente, não tem problema em ajudar as pessoas. O problema está no fato de você ajudar em excesso, e principalmente quando as suas necessidades ficam para depois. E você sabe em qual momento essa mulher identifica que ela está passando da conta? Que ela está se doando demais para as outras pessoas? Quando ela precisa de algo e essa ajuda que ela precisa não aparece do lado de lá para cá. Ou seja, aí ela fica desamparada e começa a se questionar: peraí, mas eu me dou tanto, eu ajudo tanto, eu sempre estou tão disponível, mas quando eu precisei não tem ninguém para me ajudar. Só que ainda assim, ainda quando essa mulher entra num conflito interno, quando ela percebe que ela está ajudando demais e não está recebendo nada em troca, ou está recebendo de forma desproporcional, ter essa percepção às vezes nem é suficiente para que ela mude de um comportamento, porque por trás disso existe uma questão mais profunda, muito maior, que prende essa mulher nesse ciclo de continuar se doando e continuar se anulando. Até o final desse vídeo você vai entender qual é essa raiz interna e lá no final do vídeo eu já vou propor uma reflexão para que você consiga passar a identificar isso, esse tipo de padrão com mais facilidade aí na sua vida. Imagine uma casa sem portas. Imagine que qualquer pessoa possa ter acesso a essa casa. Você acorda de manhã e de repente sua sogra está lá na sala da sua casa, que coisa maravilhosa! Você vai no seu banheiro e tem uma pessoa já usando o seu banheiro. Isso às vezes até pode parecer, nossa, como você é boazinha em permitir que sua porta seja retirada para que as pessoas entrem a hora que quiser. Porém, depois de um tempo, isso não passa mais a ser aconchego, gentileza, isso passa a ser vulnerabilidade. Então observe que até mesmo uma casa ou qualquer outro estabelecimento, qualquer tipo de relacionamento, na verdade, precisa de limites. Então perceba que, na verdade, o que mais funciona não é uma casa sem portas, sem janelas, para que todo mundo entre e faça o que quiser na hora que bem entender. O que funciona de fato na prática é uma casa com portas e janelas, que você abre e você escolhe as pessoas que vão entrar. Você escolhe as pessoas que farão parte da sua vida. Eu estou trazendo esse raciocínio justamente para ilustrar que o problema não está no fato de você ser uma pessoa boa. O problema está no fato de você ser boa para todo mundo e até mesmo às vezes para quem não merece. Essa metáfora da casa sem portas, ela serve também para exemplificar aquele tipo de situação, sabe? Que as pessoas têm a liberdade de chegar e de opinar na sua vida. Às vezes você nem pediu opinião, mas a pessoa chega e fala: "Ah, eu acho que você deveria fazer desse jeito. Ah, eu acho que o jeito que você está fazendo está errado." E quando a gente é mãe, envolve relacionamento, família, isso se torna pior ainda. Então veja, lembre sempre dessa metáfora, dessa história da casa que eu te falei agora. A sua casa precisa ter portas, assim como a sua vida precisa ter limites. Não tem problema das pessoas entrarem e tomarem conta dos espaços, desde que você permita e desde que você modere o que você quer que essas pessoas acessem na sua vida. E sempre que eu falo na origem do problema, nessa raiz mais profunda, eu falo da nossa infância, eu falo da forma com que nós mulheres fomos criadas. E é padrão, praticamente na maioria das mulheres, se nós conversarmos umas com as outras, faça esse teste, converse com amigas sobre isso. Provavelmente você vai identificar que quando você era criança, você era cobrada para ter um certo tipo de postura. A postura da menina, a postura da mocinha. Menina senta assim, menina não faz isso, menina não brinca daquilo. A menina tem que ter uma postura até para falar. Menina não fala palavrão, imagina, nossa, isso não é coisa de menina falar. Então, como nós crescemos, né, nós, eu falo assim, nós mais ou menos da nossa geração, aí 30, 40, se passar 50, 60, isso se torna ainda pior, isso se torna ainda mais rígido. Então, de forma geral, nós mulheres somos cobradas por uma postura mais conservadora ali, desde muito cedo. Isso nos molda, né? Isso nos molda em muitos sentidos, pode nos moldar para ser uma mulher educada, ter uma postura elegante, mas em alguns casos isso também molda uma mulher para ela ser
omissa e para ela ser passiva. E com isso, atrelado a essa mensagem, vem a mensagem de que qualquer pessoa pode ser uma autoridade aí na sua vida. E se essas pessoas mais dominadoras perceberem isso, pode ser que elas passem a tomar esses espaços quando você não coloca limite. Então, procure se lembrar o que você ouviu aí na sua infância que talvez pode ter contribuído para que você crescesse, às vezes não só na infância, né, gente, na adolescência, os relacionamentos que você teve, tanto com seus familiares, ou relacionamentos conjugais mesmo. Infelizmente, a gente sabe que nem todo relacionamento conjugal ele é saudável. Muitas mulheres passam por relacionamentos tóxicos. O que você escutou ao longo da sua vida que talvez fez você retrair e fez com que você tivesse esse medo de desapontar, esse medo de perder pessoas? Talvez essa sua forma mais passiva de ser, de ter essa dificuldade de se posicionar, seja pelo fato de que você tem medo de que você perca as pessoas. Você tem medo de que as pessoas não gostem mais de você. Mas aí, na verdade, quando isso acontece, você está confundindo quem você é como pessoa com o seu desempenho. E veja que você passa a achar que as pessoas devem gostar de você só pelo seu desempenho, ou seja, pelo que você oferece, pela forma com que você se comporta, e não necessariamente pelo fato de quem você é. Só que veja, o amor genuíno, o sentimento genuíno, seja de amizade, seja conjugal, ele tem que conviver com um lado que nem sempre é o lado perfeito da pessoa. Vamos pensar em um relacionamento longo, uma amizade muito longa. Observe que você vai passar, junto com essa pessoa, momentos em que ela vai mostrar o pior lado dela. Não estou querendo dizer que você tem que tolerar violência ou comportamentos que te agridam de alguma forma, não é isso. Mas veja, em algum momento você vai conviver com uma pessoa que ela não está no seu melhor dia, que talvez ela pode ter desapontado de alguma forma, ou talvez ela não corresponda a uma expectativa que você estava tendo. Então perceba que em relacionamentos verdadeiros e genuínos, as pessoas elas precisam se posicionar em algum momento e até mesmo desagradar a outra pessoa. Mas quando o relacionamento é de verdade, quando o sentimento é de verdade, isso é só um detalhe. Isso não significa um rompimento ou um término. Porque aí veja o que acontece de forma prática quando você fica refém do seu medo. Então imagine que chega o final de semana e você pensa assim, uau, finalmente eu vou descansar, vou aproveitar o tempo na minha casa para descansar, fazer o que eu quiser, colocar minha rotina em dia, minha casa em dia. E aí você se programou para isso, chega aquele familiar chato e te manda uma mensagem, olha, vai ter um almoço de família esse final de semana, vamos passar o dia inteiro juntos. E você está cansada, exausta de uma semana que simplesmente te esgotou. Veja, sua vontade é de estar sozinha ou de estar com a sua família menor ali dentro da sua casa. Você não quer estar com aquelas pessoas, mas não significa que você não quer estar para sempre. E aí vem de novo aquele conflito interno. O que eu faço com isso? Eu nunca disse não para essas pessoas. A minha família vai me detestar se eu fizer isso. E aí, o que você faz? Se você é essa pessoa mais passiva, você engole suas próprias vontades, suas próprias necessidades e aceita o convite. E você vai para esse almoço cansada, destruída e depois vai ter que enfrentar uma nova semana sem ter colocado em dia aquilo que você precisava ter colocado. Mas veja, existem formas de se posicionar. Como eu falei, não significa que você vai se afastar da sua família para sempre. Talvez o seu medo faça com que você pense isso, que nunca mais você vai ter uma oportunidade ou que eles vão te detestar. Porém, eles precisam entender que você tem os seus próprios limites, né? E nem sempre isso é tão fácil. Mas existe um jeito, várias formas de falar, na verdade, sem que isso rompa o vínculo. Ah, Dani, mas e se romper? E se eles não gostarem de mim? E se eles não me convidarem mais? E se minha família não quiser mais que eu faça parte dos encontros? Se com um posicionamento seu, simplesmente sua família te cortar, ou eles estão querendo te punir, ou de fato você permitiu que tanto tempo você fosse vulnerável, você fosse refém dessa situação que eles não estão entendendo o seu limite. Então eles precisam se acostumar com isso, eles precisam se acostumar com essa sua nova versão, que é a pessoa que não estará mais disponível 100% do tempo. E isso é tão importante
Porque quando você é aquela pessoa que se doa, 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 faz, cede o tempo todo, negligencia suas necessidades, sabe o que acontece com você? Sabe aqueles dispositivos? Eu até tenho um, mas não tá aqui, senão ia mostrar, mas eu vou pegar o meu controle do ar-condicionado aqui para utilizar como exemplo. Sabe aqueles power bank, que é aqueles carregadores? É uma bateria, né? Você carrega essa bateria e dessa bateria você conecta no seu celular quando você está numa viagem, quando você está sem acesso a uma tomada. Isso se chama power bank, é uma bateria externa. Imagine que você é esse power bank e você está carregada, né? Você está ali, você tem 100% de energia. E aí chega uma pessoa e te pede um favor, um vizinho te pede um favor. Aí você conecta o cabo aqui, 30% de energia se foi. Aí você pensa, finalmente eu vou fazer o que eu quero. Aí vem um convite da família. Você conecta aqui o cabo, mais 30% da sua bateria já foi. Aí te ligam do trabalho, você tem que cobrir alguém que faltou. Mais 20% da sua bateria já foi. 30, 30 e 30 foram 80%. Você só tem 20% de bateria. Até que chega um amigo inesperado e te pede um favor. Você vai lá e doa tudo que você tem. Veja, pareceram favores simples, do dia a dia, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Sua bateria está descarregada e você fica sem energia para cuidar daquilo que você poderia estar cuidando. Veja, não tem problema de você doar um pouquinho de energia, mas quando você perceber que aquilo está atingindo o seu limite, que você está ficando sem energia para você, é a hora, é o momento de você para. Então hoje eu não dou mais conta disso. Nesse momento eu preciso voltar um pouco para mim, cuidar mais de mim, para depois eu poder doar mais um pouquinho da energia para quem eu quero, para quem eu amo, para quem é importante para mim. E agora eu quero propor um exercício de reflexão para você. E eu sempre falo, para você aprender a se posicionar, para você conseguir ter essa percepção se você está se anulando ou não, tudo começa com autoconhecimento. E o autoconhecimento a gente desenvolve fazendo terapia, por exemplo, assistindo um vídeo que acrescente em alguma coisa na sua vida, lendo alguma coisa interessante e principalmente se observando. Então esse exercício que eu quero te ensinar agora, às vezes ele pode parecer meio simples, mas ele tem uma profundidade tão grande, ele é tão importante, ele ajuda tanto. Quando você fizer alguma coisa essa semana, vamos pensar nessa próxima semana, você está assistindo meu vídeo hoje, e nessa próxima semana você vai observar os seus sims. Quando você concordar em fazer algo, um favor, ir ao encontro, qualquer coisa nesse sentido, eu quero que você analise. Eu respondi sim porque eu realmente queria? Ou eu respondi sim por medo de desagradar, ou por medo de perder o vínculo com essa pessoa? E aí você vai começar a observar. Se na maioria... tem mais uma perguntinha importante. Eu disse sim, e eu estava com condições verdadeiras de ter dito sim? Ou isso acabou retirando minha energia, acabou usando muito a energia a mais daquilo que eu realmente poderia ter oferecido? Então vamos começar por esse ponto e você vai observar o seu padrão de funcionamento. Cada pessoa tem um padrão de funcionamento. E você vai começar a observar por que você diz sim. Se você diz sim realmente porque você quer e porque você tem condições, e isso não está atrapalhando a sua vida, ou se você está dizendo sim por medo. E se você chegou até aqui agora nesse conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu grupo de WhatsApp gratuito para mulheres. Se chama Mulheres que Não Se Anulam, basta clicar no link e entre aqui para receber mais conteúdos gratuitos. E se durante esse vídeo você teve alguma ideia, pensou em algum conteúdo que gostaria que eu falasse aqui, deixe aqui nos comentários também a sua sugestão ou a dificuldade que você mais passa nesse sentido, que eu vou fazer de tudo para gravar um vídeo para te ajudar.